Essa foi uma das músicas que hoje marcou o meu dia. Foi um dia que eu estava finalmente me recuperando fisicamente e mentalmente também de um baque. E um livro que eu li me fez tomar uma decisão que é não ir contra, mas ver aquilo que é plausível para mim, para minha saúde, para minhas decisões que eu tenho tomado. E vi que nem tudo, ou a nem tudo, eu preciso aderir como um pacote total, de forma que se infringe algum princípio, alguma decisão já tomada que vem dando certo, a menos que seja para melhorar, né? Vale as tentativas. Mas essa música, abrir o coração, aceitar o perdão, aceitar coisas que a Bíblia, que é aquilo que eu tenho como regra de fé e prática, tem trazido para a minha vida. E o início dessa música é quando ela diz: já andaste só em tristeza. Sei que tem muita gente triste ao meu redor, mas eu continuo brilhando e continuo me alegrando e continuo celebrando, porque são coisas e princípios que eu creio e que tem me trazido até aqui, vão continuar me levando, me fortalecendo. O silêncio que nos cerca, e muita gente pensando que é o barulho, que é no barulho que vai se ouvir alguma coisa, que é no barulho, no tumulto que Deus vai falar. Quando em tantas experiências da Bíblia, eu vejo, você vê, lê e tem acompanhado que é no silêncio, é na calmaria que o Senhor fala. E isso então, essa música para mim foi marcante, então eu quis compartilhar com vocês essa noite. Eu faço aqui agora, nesse momento, algo que eu gosto muito, que é falar, que é compartilhar. Falar eu acho que é muito de um lado só, quando você fala, o outro apenas escuta. Mas eu gosto de compartilhar, quando se fala em profissão, professora, eu digo facilitadora, educadora, porque eu acho que o educar é facilitar. Eu creio, para mim isso é muito forte, que o educar é facilitar, que o facilitar é proporcionar meios, não dar tudo pronto, mas ajudar para que a pessoa encontre o seu próprio caminho nesse andar. Eu quero então dar boa noite a você que já chegou. Oi, Jonásia. E aos que vão chegar, eu vou tentar manter o meu raciocínio bem aqui, vou dar atenção a vocês, mas tentar manter o meu raciocínio numa mensagem que eu acho que é pertinente para cada um que aparecer aqui hoje. Foi muito pertinente para mim ao longo da minha vida. Nesses últimos anos tem sido muito mais forte. No último ano nem se fala, né? Ou melhor, é que tem que se falar mesmo. E como eu tenho me dirigido à paz, no primeiro momento eu comecei a me dirigir a famílias e continuo me dirigindo a famílias, porque nós somos parte de uma família. Pequenas, grandes, de origens diferentes, mas nós somos parte sim de uma família, uma grande família. E eu creio que a família de Deus é a maior família. E como eu falo de família de Deus, eu me sinto muito à vontade em falar que não é família denominacional. Batista, pentecostal, universal, seja lá qual for a ramificação escolhida. Eu creio que o principal é ter Deus como ser supremo, como orientador, o Criador. Eu sempre digo, eu não adotei aquela filosofia de que eu vim do macaco, eu sou um ser pensante conforme aquilo que a Bíblia tem falado. E embora muitas pessoas tentem ainda colocar a Bíblia em dúvida, cientistas têm provado que muito do que foi lido, do que foi escrito, do que foi transmitido, do que está registrado é verdade. Tem como se provar isso. Então, por mais que tentam desacreditar aquilo que é tão forte, que foi tão forte ao longo dos anos, está provado que a verdade prevalece. E essa verdade é o que me traz aqui hoje. Foi essa verdade que transformou a minha vida. Foi essa minha verdade que me levantou e me fez ser uma pessoa confiante. Foi essa verdade, cadê a verdade? Foi essa verdade que me fez ser a pessoa que eu sou hoje.
E conversando com uma colega, a gente planejou uma live, mas ainda não deu para a gente alinhar. O fuso para mim, eu digo, o fuso para mim é um detalhe. Quando as coisas se ajustam, e é porque tinha um plano por trás divino para acontecer, e ela vai acontecer ainda. E as mensagens que a gente tenta trazer é essa de Deus é o ser criador, é o ser sustentador, e a vida espiritual de cada um de nós deve permanecer ou deve se fortalecer, porque esse é um dos pilares, uma das colunas que sustentam qualquer um. Não se pode contradizer isso. Até podem, né, contradizer, mas para mim não há como contradizer isso. E em se falando de liderança, em se falando de pessoas cristãs, pessoas que têm Deus como ser supremo em suas vidas e orientador, creio ser necessário dizer que o espiritual, o intelectual, para mim isso foi sempre forte. Eu lia muito por uma determinada razão. Eu gostava de ler, sempre gostei de ler, lia escondido, ia para a biblioteca. Quem conhece a cidade de Jaguaquara sabe que tinha uma biblioteca que era muito procurada, e nos momentos de folga estava eu lá, dava uma fugida, me escondia entre aquelas estantes e lia. E a leitura para mim então foi algo sempre presente na minha vida. E ao longo desses anos eu li o que eu consegui, formal, informal, clássico, eu fui lendo, procurando mais e mais sobre autoconhecimento. A ponto de que eu dizia assim, eu me conheço, e realmente me conhecia, com base nas minhas experiências, com base no meu conhecimento, com base naquilo que eu tinha adquirido de formação. E esse conhecer se expandiu, esse conhecer me fez hoje ser a Osaí que eu sou, que eu costumo dizer, os amigos da infância continuam, sim, amigos queridos, pessoas queridas, mas a Osaí daquela época, a Osaí cresceu, a Osaí que saiu de um lugar cresceu, não que ela esquece as suas raízes, não que ela esquece de onde veio, de forma alguma, mas a Osaí de hoje que está aqui é uma Osaí muito mais confiante, muito mais segura daquilo que quer, daquilo que faz, daquilo que deseja e daquilo que tem como visão extraordinária, visão positiva de futuro. E pensando nisso, foi que eu, hoje de manhã, falei que essa foi uma das músicas que me marcou muito esse dia de hoje, mas tem uma outra que foi ainda mais forte, e eu vou dizer o porquê. É uma amiga querida e irmã em Cristo, está com seu pai internado, e, claro, o cuidado, né? O cuidado, a atenção que se quer se dar, quer se ter como filha, como familiar, como pessoa querida. Claro que é necessário dar. Eu não gosto dessa luz no meu rosto, eu vou deixar assim. Se tiver muito escuro, vocês me dizem aí. E na mensagem, quando eu recebo uma mensagem pedindo que se interceda, que se ore por alguém, eu sempre olho o tom para que eu me encaixe naquele pedido e eu saiba como eu posso orar. A minha forma de orar é talvez diferente da de muitas pessoas. E eu digo assim, quando eu oro acontece, então quer que eu ore mesmo? E eu já, não vou dizer que eu me recusei a orar por alguma pessoa, mas eu me recusei sim a orar por determinados pedidos. E eu lembro muito quando a Bíblia diz assim, orais e não recebeis, ou pedis e não recebeis, porque não sabeis, pedis. Pedis para os vossos deleites, pedis porque não tem a consciência do porquê, não talvez do porquê, mas das consequências que podem acontecer com aquele pedido. Vocês pedem, mas pedem de uma forma que vai ser somente para aquele momento, mas e o restante, como é que fica? E hoje de manhã eu vou colocar então para vocês uma música muito conhecida de Cassiane, e esse trecho para mim diz muita coisa e me disse muita coisa. E olhando o post, foi tão interessante assim que quando a gente está antenado
as coisas conferem, as coisas batem, as coisas vão se ligando e a gente percebe então aquela teia que vai se formando, uma teia bonita que firma positivamente as coisas, ou pode ser negativamente, né? Mas no meu caso firmou positivamente o que eu estava ouvindo. E a música então é essa, o trecho. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O louvor invade os céus. E foi isso que eu disse para essa minha amiga querida. O louvor invade os céus. Não coloca pesar. O cuidado é de Deus. E se realmente a gente coloca nas mãos de Deus alguma coisa, precisa haver leveza e não pesar. Dizer, Senhor, eu coloco. Eu tive experiências fantásticas assim no passado, e que uma experiência muito marcante foi quando eu precisava tirar um 10 ou eu teria que repetir uma determinada matéria no seminário. E a minha experiência foi, eu vou estudar afinco, eu vou escrever todas as palavras daquele professor. E sentei na minha cadeira de sempre e não tirava os olhos dele, não sei na realidade como é que eu escrevia. E eu escrevia tudo que ele falava, porque tudo que ele falava ele perguntava na prova depois. Então eu escrevi. E alguns colegas depois perguntaram, você conseguiu escrever tudo? Eu consegui escrever tudo. E eu me lembro que nós estudamos com base no que eu tinha escrito. E depois, no dia da prova, eu disse assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentei e disse assim, Senhor, fiz o meu melhor, estudei, ou decorei, sei lá, mas eu estudei, porque até hoje eu me lembro dos textos e tal. E eu disse, Senhor, é contigo agora. E escrevi da primeira à última questão, respondi tudo, fui a primeira a entregar e pronto. E eu vi as minhas assim, me olhando. E eu fiz assim, fui embora. Tirei um Senhor 10, aquele 10 que eu tanto que precisava, e criei, me esforcei para tanto e consegui. Então, a fé é algo que a gente trabalha ao longo da jornada. Ninguém está pronto de fé. Ninguém está pronto de confiança. Ninguém está pronto para isso. Ninguém está pronto para aquilo. Mas nós nos preparamos para que, então, chegue aquele momento que se possa dizer, Senhor, eu estou aqui e o Senhor pode me usar porque eu me preparei. E aquilo de vasos, né? Vasos, o oleiro que dizia, eu sou um vaso nas tuas mãos, então usa esse vaso para o teu serviço, para ser bênção. Eu sou um instrumento, então usa esse instrumento para ser tuas bênçãos. O que é um instrumento? Um bisturi na mão de um médico com tremedeira, com imprecisão. Não vai haver destreza. O que é uma pá na mão de um pedreiro que não sabe fazer a sua arte, a sua obra? O que é um livro na mão de um professor que não sabe ler, ou que não sabe interpretar, ou que... Entendeu? Então, eu aqui estou como um veículo que me preparei para que eu possa também ajudar a você que está... que está nessa busca de conhecimento, nessa busca de algo mais para que se possa ser melhor e ser mais. Bom, então vamos aos porquês. Eu coloquei uma caixa de perguntas, eu não tive tempo de ver, então eu vou só abrir aqui e se você tiver alguma pergunta, digita aí que a que eu ver e eu tento responder. Por que essa live de hoje? Porque eu gostaria de convidá-los mais uma vez, pessoalmente, para participar do seminário, do workshop que vai ser realizado amanhã, por volta dessa hora nós estaremos já 2 horas de encontro, e que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência emocional, que é um veículo, que é um caminho para a cura emocional, e que a cura emocional é um caminho para que se obtenha melhores resultados em toda a vida. E a minha oferta, a minha proposta é trabalhar com vocês aquilo que a Bíblia diz.
quando ele diz que não adianta a gente fugir, né? Não adianta fugir porque ele nos encontra, ele sabe onde nós estamos e de alguma forma nós voltamos. Uns dizem que uns pela dor, outros pelo amor, que preferência pelo amor. Mas chegou um momento em que muitas pessoas estão com dor, uma dor profunda, uma dor emocional muito profunda, que tem levado muitos a decisões que poderiam ser, digamos, proteladas ou poderia ter um outro fim. Não sou eu para dizer o final da história de ninguém. Isso está nas mãos do Senhor. E a parte espiritual, eu sei que os meus colegas líderes cristãos, e isso inclui sexo masculino e feminino, inclui toda a denominação, como eu já coloquei, apenas que seja cristão e que seja um líder. E que trabalhando com pessoas precisa também entender como o outro na realidade se sente, como esse processo de se sentir, mas primeiramente precisa conhecer a si mesmo. E o autoconhecimento, a autoestima, o desenvolvimento da autoestima e o desenvolvimento de uma comunicação assertiva são 3 pontos que eu venho trazendo e trabalhando porque sempre foi forte para mim. E dizem que aquilo em que nós melhor nos colocamos ou melhor temos experimentado, nós precisamos trabalhar com isso. Isso é a minha área, então é a minha praia, vamos dizer assim. E então, desenvolver uma comunicação assertiva tem muito com o que você é, com o que você pensa de você mesmo, com o autoconhecimento. Desenvolver a autoestima tem muito a ver com o autoconhecimento. Quem é você de verdade? E aí vem para aquele aquela expressão ou termo que muitos têm usado, que é descobrir a sua verdadeira identidade. Muitos começaram a descobrir, mas continuam numa dor profunda, numa dor que não sabe o que fazer. E ao longo desse ano que eu comecei realmente a me preparar para fazer o que eu estou fazendo hoje, eu digo para as pessoas, é um trabalho lindo, é um processo lindo, eu tenho passado por isso e eu vejo as transformações comigo mesmo. E se não fosse assim, eu não poderia trabalhar com outra pessoa da maneira que eu gostaria de trabalhar. Não é perfeccionismo, é sabendo apenas que eu estou fazendo algo que dá certo. Eu estou fazendo algo que ajuda pessoas. Eu estou fazendo algo que transformou a minha vida. E como costuma se dizer, se mudou a minha, por que não vai mudar a sua? Se eu mudei, por que você não? Então, é um caminho para que líderes cristãos possam realmente se levantar desse remar pesado do emocional, para que possa se restabelecer, fortalecer, sentir-se preparado para continuar a missão que ele recebeu a partir do propósito. E nessa linha de pensamento, uma coisa puxa a outra, eu tenho 2 pastores americanos que eu já há muito tempo seguia, muito tempo não, mas há alguns anos seguia, mas nos últimos anos eu venho seguindo com uma determinada frequência, digamos assim, intensidade. Mas tem também um pastor brasileiro que as pregações dele são fantásticas. É já um bem idoso, que é o pastor João Paulo Seabra, e ele sempre diz assim, nome do apóstolo, vocês não podem esquecer. E eu gosto muito das mensagens dele. E uma das mensagens dele foi que me chamou muita atenção para dar uma abertura de mente maior, um alerta que eu recebi e eu mudei. Comecei realmente uma jornada intensiva de autoconhecimento. E lá ele dizia, o pastor o pastor Paulo Seabra dizia que a necessidade de conselheiros, a necessidade de mentoria, né? E isso tudo é bíblico, tudo ele estava falando. E até um estudo que eu tenho no mural em casa, e não tenho agora aqui, mas ele falando da questão de se renovar. E aquilo que a Bíblia diz, lá Paulo aos Romanos, quando diz, renovai-vos pela transformação da vossa mente. E transformar a mente não é apenas intelectual. E eu vejo tantos colegas dizendo, tenho estudado tanto, e eu sei que eles são capacitados, mas eles não se sentem capacitados para fazer para que eles tenham se preparado.
Eu tenho estudado tanto e eu não sei o que fazer com tantos diplomas. Eu tenho me dedicado tanto e eu não ganho o que eu deveria ganhar. Eu tenho me dedicado tanto, eu tenho tanto, eu tenho tanto, eu tenho tanto. Mas como eu fiz no passado, que foi me dedicar ao fazer, e eu achava que estava fazendo alguma coisa em prol de mim mesma, e na realidade não estava. E esse levantar-se com confiança tem a ver com isso. Amanhã, quem vai estar presente, e eu diria, se eu fosse você, não perderia, nós vamos ver como e o que é necessário para se levantar. E como eu vinha falando, nesses últimos meses, de forma mais intensiva, eu comecei então a me direcionar a líderes cristãos e conversar com eles e saber dos desafios. E uma das coisas que eu sempre perguntava é: qual o seu desafio? E algumas pessoas não sabem na realidade qual é o desafio que elas enfrentam. Sabe das dores. E essas dores são os seus desafios. E eu quero dizer que é perfeitamente possível vencer esses desafios buscando ajuda no autoconhecimento. Eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando de coisa que é apenas teoria. Eu estou falando de coisas que eu usei na minha vida e que são transformadoras. E tudo começa na palavra. A palavra, para mim, eu sempre digo, a palavra tem poder, mas vem da palavra, a palavra essa aqui. E lá está escrito, olha só, seja o teu falar, sim, sim, não, não. E quantas mentiras nós temos ao longo da vida afirmado. Quantas coisas que nós temos dito que não é nem sim, nem não. E tudo isso por conta desse emaranhado emocional que muitos vivem e que eu vivi também, e que não era capaz de dizer sim e não era capaz, ou melhor, não era capaz de dizer não e dizia sim sempre pela conveniência do momento para não ferir o outro. Não se fere o outro quando se fala a verdade. E não se fere o outro, aliás, pode se ferir o outro quando se fala a verdade, mas especialmente porque o outro está procurando o quê? Algo que ele se alie, que alie a sua dor e ali ele possa então ficar na chamada zona que é confortável para ele. E o que eu quero dizer para vocês hoje é: há pelo menos seis pontos que eu acho muito necessário falar. E tudo isso com base na história que vocês conhecem também, que é a de Jonas. Eu anotei aqui para eu... E eu estava hoje anotando esses nomes e dizendo, cada um tem uma faixa etária diferente. Samuel, Caleb, Josué. Esses são os três muito fortes. E um que era Jonas, que ele precisou então redirecionar a rota dele para que ele cumprisse o chamado que o Senhor tinha feito. Então nada mais é do que Bíblia, só que de uma forma diferente, porque tem a ver com psicologia, sim, e tem a ver, e isso é autoconhecimento, né? E tem a ver com a descoberta de si mesma. Quem é Osai hoje é uma pessoa que realmente crê naquilo que fala. É uma pessoa que fala aquilo que crê. E é uma pessoa que vive aquilo que está querendo realmente colocar nas suas palavras. E é interessante esse jogo, que não é jogo, mas isso do exercitar das palavras que transmitem a segurança ou não. E por falar nisso, eu quero então dizer a você, se você ainda não decidiu o que é que vai fazer da vida, eu ouvi hoje à noite de Tony Robbins, ele disse assim: nunca saia de uma cena sem tomar uma decisão. E eu quero chamar você então hoje para não sair dessa cena aqui sem tomar antes uma decisão. Estou olhando para cá para baixo, que eu estou no Facebook aqui live também, então fico os dois para vocês que têm me acompanhado. Então, não saia dessa cena hoje sem tomar uma decisão. E que essa decisão seja de dizer sim para a mudança daquilo que você vem adiando e que não sabia como começar. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito é que eu não tenho tempo. Tempo para mim também sempre foi um grande malabarismo. Mas hoje eu sei que
As 24 horas do dia, eu posso fazer o que eu quiser. Cabe a mim organizá-las, dormir cedo ou dormir tarde, fazer muito ou fazer pouco, fazer tudo ao mesmo tempo. E isso dá esqueci a palavra? De fazer muitas coisas tudo no mesmo tempo, multitask, isso é uma pura mentira, é engano. E eu gostaria então de lembrar que os enganos vêm do inimigo. E algumas pessoas têm dito assim, eu tenho uma coisa que eu não consigo. Não vai conseguir enquanto não parar de dizer eu não consigo. E isso eu vou ajudar você a fazer. Então, o meu convite hoje é para dizer, levante-se com confiança e dê um passo para trabalhar o seu emocional, para trabalhar consigo mesmo, para buscar autoconhecimento e então começar a sua jornada com mais confiança. Olá, Ivaldinete, Gardner e todos mais que chegaram. Então, eu quero dizer aqui pelo menos 5 coisas para vocês que são importantes. Nunca deixe uma cena sem uma decisão. Qual é a sua decisão hoje? O que é que precisa mudar na sua vida? Anote aí no papel ou anote aí numa mensagem, mande para mim. Antes dessa live aqui, eu mandei uma mensagem para algumas pessoas e eu vi que a mensagem estava entrando. Eu não tenho como ver agora. Eu vou ver e responder assim que eu terminar. E para isso, seja grato, celebre. Algumas pessoas pensam que não pode celebrar porque estão sozinhas. Sozinhas você está se você se enclausura, se você se isola. No mundo tecnológico, esse é o primeiro meio, conte com isso. Use esse aparelho que está nas suas mãos aí o dia todo para algo positivo a seu favor. Então, seja grato pelas pessoas que lhe cercam, por seus amigos, por seus familiares. Lembre deles, ore por eles, engaje com eles e celebre. Celebre por tudo. Celebre por tudo. Celebrar apenas pelas coisas boas é muito fácil. Celebre pelas coisas diárias e rotineiras, que se torna assim, as coisas vão se tornando menos desafiadoras. E é verdade, o louvor, essa música que eu coloquei para vocês, o louvor invade os céus, abre portas. E uma das coisas hoje que tem se visto muito é a igreja vai fechar as portas, a igreja isso, aquilo, outro, não se pode ser mais crente, não pode, não. Mentira, isso é a voz do maligno. E se você der voz a se você der ouvidos a essa voz, você vai simplesmente calar. E as pedras, como diz a Bíblia, clamarão. As pedras já estão clamando. Então, você vai se calar, você que tem uma palavra, uma mensagem poderosa, vai se calar? Não. Trabalhe consigo mesmo, trabalhe suas emoções. Eu estou aqui para lhe ajudar, se você quiser. E tem aquilo que a Bíblia diz, né? Quando Jesus falou, se quiseres, se creres, se quiseres e se creres, eu estou aqui. Tal qual como Jesus disse. O que eu sei, eu posso ajudar. Então, celebre e seja grato. Primeiro, nunca deixe uma cena sem uma decisão. Decida algo hoje aqui. Celebre, seja grato. Seja grato e celebre. Já viram que nos meus posts tem muita coisa de gratidão, né? Se está com medo, dê lugar ao amor. E olha aqui uma mensagem que é bíblica. Muita gente tem dito assim, use o medo. Não, porque o medo tem que ficar presente na sua vida. Isso é mensagem do inimigo. A Bíblia diz lá, no amor não há temor, porque o amor lança fora o temor. O amor lança fora qualquer medo. E sabe o que é isso? O amor é Deus no coração. Aquele que está pregando para continuar com medo, pense 2 vezes, porque a Bíblia diz diferente. E se você crê no amor, esse amor invade a sua vida? Não. Ele espera que você abra a porta, porque ele não é invasor. Ele espera que você abra a porta para que ele possa agir. Então, se está com medo, dê lugar ao amor. Está lá num texto que depois eu vou colocar tudo isso com texto na descrição. 4. Tudo muda quando você mudar. Tudo muda quando você mudar. E aqui vem não é dica não, porque já está muito dito por aí, né? Mas a questão que
você não tem capacidade de mudar o outro. E se está fazendo isso, está fazendo o processo inverso. Aquilo de ação e reação. Mude a si mesmo. E ao seu redor, as coisas vão ficando limpas. Se você se mudar e não ficar preocupado com o que o outro vai dizer porque teve a sua mudança, não ficar preocupado porque o outro está vendo isso, porque, aí você está dando mais atenção ao outro do que a si mesmo. Então, cuide, como diz Pablo Marçal, né? Cuide da sua vida. Arrume a sua vida. E as outras coisas vão encontrar o seu lugar. Quarto, então, quando você muda, tudo muda. E o quinto é a solução para atender o levante-se com confiança é a cura emocional. Tem cura espiritual, tem cura emocional, tem cura psicológica, tem cura disso, cura daquilo, cura daquilo. Mas ao longo dos anos foi-se dito, especialmente no início da pandemia, que nesses próximos anos as pessoas iriam estar tão fragilizadas, e é o que a gente vê hoje, né? Porque houve notícia demais, busca até. Tem gente há pessoas que têm dito, eu não sei, eu não consigo dormir se eu não souber o que está acontecendo. Vai continuar. Gente, minha bateria está aqui, é um ponto que eu não sei mais o que fazer. Vai continuar encontrando problemas, porque está mais focado nos problemas que a mídia está trazendo do que na resolução da própria vida. Então, isso da cura emocional é necessário para que você dê foco às coisas que realmente importam. Precisa repetir para vocês que chegaram? Os 5 pontos. Nunca deixe uma cena de decisão. Você que acabou de chegar, o que foi que ouviu e o que é que decidiu fazer da sua vida a partir de hoje? 1 minuto para eu ver o que eu posso fazer aqui com essa. Ainda bem que eu sei me virar com isso aqui, né? Agora vai. Nunca deixe uma decisão sem uma cena. Nunca deixe a cena sem tomar uma decisão. Seja grato e celebre, ou celebre e seja grato. Se está com medo, dê lugar ao amor e lembra, isso é bíblico. Quando você muda, tudo muda, ou pode inverter para não ficar muito pesado, né? Tudo muda quando você muda. E cura emocional é a solução para atender o levantar-se com confiança. Eu não sei qual é a situação hoje de você, sua. Eu sei que há problemas relacionais, há problemas, por exemplo, alguém perguntou durante a semana, Osaí, e qual é o seu posicionamento sobre relacionamento abusivo? Eu digo, a pessoa precisa se conhecer para saber o que suporta, né? A Bíblia diz que o amor suporta tudo, mas será que o que está vendo lá é amor mesmo? Você precisa saber quem você é, para saber o que é que você atraiu, porque tem isso, dizem que opostos se atraem, mas já não. Presta bem atenção. Pode ser que sim. Na química, eu não sou boa de química, eu já fui boa de química. Eu adorava decorar aquelas fórmulas e tal, mas já esqueci, então não vou entrar nesse detalhe. Mas você atrai aquilo que você quer. O que foi que você atraiu? E há a solução para restaurar relacionamentos. Há solução para restaurar relacionamentos. Basta você querer não mudar o outro, mas trabalhar consigo mesmo. E as soluções vêm e as decisões também precisam ser tomadas. Então, esse é o meu pensamento sobre relacionamento abusivo. Você precisa se conhecer, se posicionar a partir do seu autoconhecimento e então vai ter resposta para o que você busca. Problema com os filhos. Quantos? Eu tenho trabalhado com adolescentes, é uma faixa etária que eu sempre digo que eu sempre trabalhei com adolescentes, e alguns adolescentes com quem eu trabalhei, hoje são mãe e pai, estão voltando, eu tenho trabalhado com alguns, é um processo lindo, e descobrindo aquilo que eram crenças que eles nem sabiam que eram crenças. Todo mundo hoje fala de crença limitante, mas não explica o que é. Vem trabalhar comigo, vem que eu vou ensinar você descobrir quais são suas crenças, trabalhar com isso de forma que os seus filhos possam ser educados com educação e com limite. Amor acima de tudo, mas educar dando limite para que não se tornem monstrinhos, né? A geração que está por aí
atordoando é uma geração, ou não precisa ser geração não, as pessoas que andam tumultuando relacionamentos, tumultuando famílias, tumultuando onde chegam, são pessoas traumatizadas, não é traumatizadas que eu quero falar, não, pessoas fraturadas emocionalmente. E para curar isso, para curar a sociedade em que nós vivemos, você, precisamos constantemente buscar essa cura emocional. Dimas, muito tempo, hein? Precisamos então buscar essa cura emocional. Então, as crianças, elas precisam ser educadas com firmeza em amor, em um amor firme, que independe daquilo que você viveu. É seu filho? Ame. Tá chorando? Louve. Ensina as crianças a cantarem. Vou mencionar agora o nome, porque eu vi que ela está aqui. Alessandra, com a sua filha Júlia, cantando. E Júlia disse, olha que talento, que voz. Ensinem coisas que sejam edificantes, que ensinem realmente o caminho em que elas devem andar. E as músicas ficam para a vida toda e elas vão lembrar disso. Então, são muitos os desafios que eu sei que você pode estar enfrentando. Intelectual, porque não sabe mais para onde, que caminho tomar, porque já estudou tanto e não sabe mais se tem que se preparar, o que é que está acontecendo. Cura emocional. As finanças que estão uma bagunça e que não sabe mais onde entrou, onde saiu. Eu vivi assim. E a minha vida agora está tomando outro rumo. Dinheiro em saco furado, né? Está lá na Bíblia. Tem dinheiro e não sabe o que comprar. Estamos vivendo esses tempos, né? Muitas pessoas, nessa época agora do frio, agora na Europa, por exemplo, pessoas que estão vivendo à luz de vela, pasmem, porque a energia, o gás, estão preços absurdos. Disseram que vai cair, está caindo, eu leio, nem fico lendo notícias. O preço vai diminuir, tal, mas está muita gente em situação calamitosa, vamos dizer assim. Então, a cura emocional ajuda a ter uma outra forma de ver e a de se refazer nessa crise. A questão dos relacionamentos, cura emocional, vá se autoconhecer e a partir daí você sabe como tratar a si mesmo, como tratar o seu companheiro, a sua companheira, sabe a linguagem de amor deles e lembrar que falar manso não quer dizer que você está amando, não. Às vezes você está ali, como diz o homem, matando na unha, né? Mas precisa entender qual é a linguagem de amor dos outros. Aproveita e anota aí um livro para ler, ó, as 5 linguagens do amor. E outro livro que também, do mesmo autor, que é maravilhoso. Desculpa, as 5 linguagens do perdão. E foi mais? São 11 pilares, são 11 colunas com que a gente trabalha. Eu não vou falar de todas as 11 aqui. Se vocês quiserem ter mais profundamente, vem amanhã para ver como é que é. E eu digo com absoluta certeza, amanhã vai ser para quem estiver um marco para mudar a vida. Mudou a minha, por que não muda a sua? Osaías, eu já não sei mais o que fazer para perder peso. Vai buscar autoconhecimento e cura emocional. Para de estar se enchendo de tanta dieta. Não estou dizendo que eu sou contra a dieta, não, viu? Porque eu, Osaí, uns anos atrás, eu comecei uma dieta porque foi que eu descobri, a tal do glúten, da lactose e tal. E foi por isso que eu fiquei doente a semana passada. É uma outra história, doutor, no momento eu conto. Então, as dietas são necessárias. É necessário saber o que entra, porque o que entra é o que contamina, né? Está lá na Bíblia. Então, vamos aprender a ler a Bíblia com sabedoria. E olha, nos próximos dias eu tenho dito para muita gente, está inclusive um link permanente, de vez em quando eu renovo, porque é renovável, um link na minha bio para o método CIS. A minha vida de alergias e de não poder comer isso, aquilo, outro, deu uma virada, porque foi o método CIS que foi taxativo na minha vida. Jesus é a taxa o taxativo da minha vida. Mas em se tratando de cura emocional, o método CIS foi que me deu essa base, esse embasamento. Então tá lá no link da bio. O método CIS que vai acontecer agora em fevereiro. Acontece sempre durante o ano, mas vai acontecer agora nos primeiros dias de fevereiro.
Para quem mora na Europa, tem um link para Portugal, que vai acontecer em Lisboa, dos dias 2 a 5. Para quem está em São Paulo, tem um link lá, clica e vai em São Paulo mesmo, presencial. E para quem mora nos outros estados, tem lá um link para Método CIS em outros estados, em outras capitais. Se você quer mudar, não adianta ficar mandando mensagem durante a live, me ajuda por isso, aquilo ou outro, que eu estou passando fome e tal. Não é esse o tipo de ajuda. Você precisa se restaurar para saber até mesmo que há maneiras de ganhar o pão sem mendigar. E aí foi que me caiu a ficha essa semana. A Bíblia diz assim, olha, nunca vi o justo a mendigar o pão. O justo não mente. E quantas pessoas andam mentindo para sustentar a aparência? O justo não passa fome. O justo segue a quem é do bem. Não vive de aparência. É bíblico, gente. É bíblico. E a Bíblia diz, um versículo que é meu, assim, lema, a bateria está acabando, eu não sei porquê, deixa eu mudar aqui. A bateria. A Bíblia diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu já falei sobre isso no outra live, se vocês quiserem, vai lá e ver na passada. Mas então é isso. É a Bíblia. A Bíblia é o livro que a gente precisa consumir. E como o amor que Deus tentou falar em um mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas os homens não foram capazes de entender isso. Então ele destrinchou a Bíblia lá, né, com Moisés no Monte Sinai, no monte lá, 10 mandamentos. E quando Moisés desceu, Moisés quebrou a tábua, lembra dessa história? E aí, ao longo dos anos, não foi suficiente, 10 mandamentos não foram suficientes. Então foram se quebrando em facetas, e o povo foi cada vez entendendo cada vez menos. E o que eu estou falando para vocês é que esse livro aqui contém o antídoto para o mal do mundo. Contém a solução para a ansiedade. Olha o que a Bíblia diz. Olhai para as aves do céu, Deus cuida de vós. Hoje de manhã no meu story, aquele story me tocou muito. E disse assim, olha, Deus cuida de nós. E por que pensar diferente? Por que querer diferente se não há outra solução? E tudo vem então a partir da cura emocional. E é isso a minha proposta para vocês. Mas eu não preciso falar. Então, eu quero só terminar, concluir dizendo, lembra de Samuel, que ele disse assim, ele ouviu a voz e ele não entendeu. Ele foi então para os pais, pai, vocês estão me chamando? Não, meu filho, não entendemos. E lá foi Samuel para a cama. Foi a segunda vez, pai, não estou chamando. E aí eles entenderam, é o Senhor. E Samuel estava dormindo. Mas como Samuel estava dormindo, há muitas pessoas dormindo e ouvindo uma voz pensando que é o Senhor, quando na realidade é uma outra que não tem nada a ver, que está dizendo, continua se enchendo de vícios, continua alimentando os teus vícios, continua nessa vida aí mesquinha e mediana e supérflua, que as coisas vão acontecer para ti. Não vão. Porque a palavra que eu conheço, que mudou a minha vida, que me dá essa confiança, essa liberdade de dizer tudo isso para vocês, é essa aqui, só uma. E não importa o que for, há somente uma saída, que é conhecer o Deus de amor e deixar que esse Deus haja na sua vida, trazendo através de outros veículos, de outras pessoas, o caminho que você está procurando e que ainda não encontrou para a cura emocional. E o meu convite único agora é para você clicar, né? Não sai daqui sem uma decisão. Mas clica lá no link, se inscreve para o encontro de amanhã e
Se eu não me engano, até meia-noite tem lá um desconto que eu vou mandar para quem disse aí. Qual é o desconto? Eu mando até meia-noite. E até meia-noite não, eu mando até daqui a 10 minutos, deixo na mensagem aqui. E se você quiser realmente que a sua vida mude, não adianta ficar buscando de porta em porta, de religião em religião, de psicólogo em psicólogo. Psicólogo é necessário sim, não estou dizendo que não é não. Psicólogo é necessário, que ajuda você a se encontrar também emocionalmente. Mas é necessário, acima de tudo, a compreensão de que você saiba quem você é. Você não é o que dizem. Você não é o que você pensa negativo. A sua identidade é outra. A sua identidade, ouvi hoje de manhã também, mais uma vez, a sua identidade, como a minha, é a identidade que Deus criou para ser como Jesus. A trajetória é mágica, mas não é um passe. Você precisa, assim, dar um passo para que entenda, então, essa história de amor que Jesus tem por você, que deu a vida e que Deus deu sabedoria e disse que para tudo há um tempo. E esse é o seu tempo de cura. Mas eu não preciso falar, né? Então, eu termino aqui dizendo, clica no link da bio, se inscreva para esse encontro de amanhã. É um encontro pago, sim, é um encontro pago. E se você estiver realmente disposto a investir em você mesmo, eu estou investindo em você uma porção. E por isso eu vou deixar na descrição aqui a palavra que é o código para você ter, então, até a meia-noite, meia-noite do Brasil, olha só, meia-noite do Brasil, que aqui já é quase meia-noite, mas vocês ainda têm algumas horas. E eu vou então terminar. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, pode digitar, que eu vou deixar aqui para vocês essa música, que é de... Como é o nome? De Cassiane. Obrigada por ter estado aqui. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Oi, Mara, Dimas, saudades. Jonácia, qual é a sua decisão hoje? Vai levantar a mão para quem? Para quando? Quando? Chayana, que tá aí. Joel. Vanessa. Qual é a decisão de vocês hoje antes de sair dessa cena? Mara Gasbarri. Qual é a decisão sua antes de sair dessa cena? Bonito, né? Antes de sair dessa cena, tome a decisão. Não é, Jonácia? Vou adiantar aqui. Quando Deus estende as suas mãos, é a hora de vencer. Tá parecendo culto, né? Então louve. Simplesmente louve, Jonácia. Tá chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Europa já está de noite, né? Então, entende isso, de que Deus abre portas que ninguém vai fechar. De noite e de dia. E olha, a seta anda rodando, né, para ferir de noite e de dia. Mas não cairá um fio de cabelo sem a permissão do Senhor. Então, sai daqui dessa cena hoje, clicando que é a sua decisão. E o mais, o Senhor faz, através daquilo que você vai ouvir, que vai experimentar e que vai deixar para que o Senhor haja em sua vida. Tá? Um abraço e
até amanhã. Eu acho que eu não vou aparecer por aqui, porque eu vou estar ocupada no workshop, então pode ser que eu veja você lá, né? Espero. Se não, nos vemos em breve. E aproveita e deixa perguntas lá na caixa de resposta, na caixa de perguntas, na caixa de perguntas que eu respondo depois e coloco lá a resposta. E vocês do Facebook vão lá no Instagram de Osa Paixão ou deixa aí embaixo dessa live as perguntas que eu vou responder também. Obrigado por ter estado comigo, uma boa noite. Vocês no Brasil, já é noite também, uma boa noite. E que o restante dessa semana seja de paz, de bênçãos e de decisões que mudem suas vidas para um caminho acima. E não para de estar descendo a coluna, né? a montanha. Bora escalar. Tchau.